Excelências, minhas senhoras, meus senhores, e nas excelências abarco naturalmente outros amigos, para além dos que já indiquei, como o Sr. Presidente da União das Misericórdias e o Sr. Presidente da CNIS. Seguindo o bom exemplo do Sr. Dom José, também eu entendo que devo dizer aquilo que sinto vindo do meu coração neste nosso encontro num dia histórico. Até porque estamos em família. E na minha família há uma boa tradição, não há reunião festiva em que não haja discursos. E nunca há discurso com texto escrito. É bom, é formativo para as crianças e os jovens e é reconfortante para os mais idosos, que é o meu caso. E por isso, porque estamos em família, vos direi o que sinto no nosso encontro de hoje. E estamos em família porque me sinto em família em Bragança. Não apenas por ser presidente de todos os portugueses, mas por ser, há já algum tempo, interveniente mais ou menos próximo da vida neste concelho, como colaborador de um órgão de comunicação social. Mas também por ser como que vizinho, sendo as minhas raízes todas elas do chamado interior, as paternas e as maternas. As paternas correspondem ao cruzamento de Trás-os-Montes com o Douro e com o Minho, mas com uma componente transmontana. Naquela fração das terras de Basto, de onde vem a origem paterna da minha família. E por isso sinto-me em família, mas sinto-me em família também por outros motivos. Sinto-me em família porque sou irmão de Misericórdias há décadas, porque fui mesário algumas vezes, porque me empenhei em IPSS vezes sem conta e porque pude dedicar anos a fio parte do meu tempo ao voluntariado no domínio dos cuidados paliativos. Quer isto dizer que me sinto, portanto, em família esta noite. E quis a providência divina para os crentes, é o meu caso. Quis o destino para os não crentes, é o caso de outros portugueses, de que também sou presidente, que este encontro se desse precisamente 500 anos depois da vossa fundação. Estava para não ser, estava para ser antes dos 500 anos. Simplesmente vicissitudes de várias ordens levaram ao adiamento, e o adiamento foi tão feliz que é possível estarmos juntos, dia por dia, nos 500 anos da vossa fundação. 500 anos. Às vezes eu tenho dificuldade quando me encontro com chefes de Estado ou chefes de governo de países considerados superpotências, ou potências, ou quase potências, por esse mundo fora, em explicar a história do nosso país. Porque estou a explicar uma história de 9 séculos a quem tem 60 anos, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, e portanto encontro-me a explicar o que é ter assistido ao nascimento das suas pátrias. O existirmos antes, temos visto surgir, e em alguns casos surgir e desaparecer uma pátria, ou mudar de configuração. E essa é a grande riqueza nacional. Já vimos nascer e morrer muita realidade institucional. Isso permite-nos um distanciamento e uma riqueza que só quem tem história verdadeiramente possui. É o caso de Portugal.
Mas é também o caso das misericórdias portuguesas. É verdade que antes das misericórdias portuguesas já existiam albergues, já existiam hospitais, já existiam instituições precárias de auxílio aos peregrinos e, portanto, aos sofredores, àqueles carecidos, diríamos hoje, de misericórdia. Mas verdadeiramente a junção dessas pequenas instituições apenas se dá com o nascimento das misericórdias. Elas vinham do passado, vinham de antes, na sua pré-história, de antes da nossa nacionalidade. Mas é com Dona Leonor e é com Dom Manuel que verdadeiramente nasce a saga das misericórdias. E é preciso conhecer essa história para compreender a história de Portugal. É preciso conhecer essa história para compreender quão precária é a ilusão de se poder dispensar instituições que são seculares, que têm passado, mas têm também presente e futuro. E algumas vezes a falta de conhecimento histórico de um ou outro responsável levou a que se concebesse a sociedade portuguesa sem conhecer a história das misericórdias. Ela existe. Foi aqui narrada exaustivamente, como a vossa história. E por isso o dia de hoje é um dia histórico. Muitos irmãos, muitos mesários, muitos colaboradores, muitos voluntários, muitos legatários fazem parte da vossa história, não tiveram a dita feliz de coincidirem com um centenário, como é o vosso caso. Por 5, por 10, por 15, por 20, por 30, por 40 anos, distaram desse marco histórico. Pois as presentes e os presentes podem dizer aos seus familiares, aos seus descendentes, nós vivemos o dia dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. E por isso é um momento histórico. Espero bem que disso tenham a exata noção. Não é uma sessão como qualquer das outras, todas, aliás, justificáveis. A homenagem aqui feita àqueles que deram o seu contributo durante décadas e felizmente nos acompanham, aos que ainda trabalham, aos que criam condições para o êxito diário desta instituição, essa homenagem visa um objetivo: celebrar um passado que deve ser celebrado. Merece ser celebrado. A vida e a história de Bragança não seriam as mesmas sem esta instituição. Mas não é só de Bragança, é da região em que se insere, é do país. Não seria a mesma. E é bom que dessa realidade tenhais todos devida consciência. Todos os dias o vosso labor está a contribuir para a construção, não apenas de uma realidade concelhia ou regional, mas nacional. Dir-me-ão, mas este ano há mais 4 ou 5 misericórdias que festejam os 500 anos, uma das quais vizinha. É verdade. Não podendo estar com todas elas no dia da celebração, como que homenageio todas elas ao homenagear-vos a vós, tendo escolhido o vosso exemplo como forma de prestar essa homenagem. E a homenagem não para no tempo. E ao não parar no tempo é difícil
não olharmos para aqueles que são hoje vossos responsáveis. E dentre eles, porventura, o mais responsável dos responsáveis, o vosso provedor, do qual eu tenho a dizer que, conhecendo há tanto tempo quanto a Assembleia Constituinte em que fomos pares, sendo tão responsável à frente dos vossos destinos, por vezes parece irresponsável à frente dos destinos da sua saúde. Porque ela não cuida tão bem quanto cuida da vossa instituição. Em todo o caso, tendo eu estado em cuidados entre ontem e hoje, até ao começo da tarde, folgo por vê-lo vir ao palco várias vezes, assim testando a sua resistência cardíaca e demonstrando que há futuro também quanto ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. Mas a celebração de hoje não é apenas uma celebração de passado, nem é só uma celebração de presente. E nessa celebração de presente, que justo foi verificar a gratidão quanto a personalidades e a instituições tão essenciais para a vossa história e para a vossa existência atual. A gratidão é um sentimento, às vezes parco, diz uma experiência que, salvo no domínio da docência, em que ela é frequente ao longo dos anos, com mais ou menos imaginação dos nossos alunos, quanto àquilo que viveram e não viveram, mas que criaram como cristalizações de uma memória reconhecida, por vezes falta na nossa vida social, mas não faltou aqui hoje. E isso é também, por si só, gratificante. Mas estamos a celebrar o futuro. Hoje estamos a celebrar o vosso futuro. Estamos a celebrar o futuro de todas as misericórdias e de todas as IPSS. Estamos a celebrar o futuro, em particular, daquelas que vivem mais longe dos lugares onde é mais fácil viver, sem se considerar estar vivendo em periferia. Porque eu ouvi aqui dizer que a distância entre Lisboa e Bragança é igual à distância de Bragança e Lisboa. Não é verdade. A distância de Bragança a Lisboa é muito maior do que a distância de Lisboa a Bragança. Muito maior. Porque se não mede apenas em termos de quilómetros, mede-se em termos de condições para percorrer essa distância. E aí, para além das assimetrias que também existem em Lisboa, tenho de convir que é mais fácil vir de Lisboa a Bragança do que ir de Bragança a Lisboa. Essa diferença já foi maior, mas ainda é demasiado grande para um país que se quer um só Portugal, e não um Portugal feito de vários Portugais, a várias velocidades, com condições diversas para realizar a felicidade dos portugueses. E aqui temos duas lutas, são duas lutas do presente e do futuro, que são umas lutas de todos nós, mas confesso-lhes também que são lutas muito minhas, desde antes do exercício desta função. Uma luta é a luta pela explicação do papel das misericórdias e das IPSS, nomeadamente recordando o papel crucial dos tempos de crise. E os tempos de crise foram, nós recordamos, ainda muito recentes, mas houve vários ao longo da história
do nosso país. Nestes 5 séculos, houve muitos tempos de crise. E nesses tempos de crise, se não tivesse existido as misericórdias, e nos tempos mais recentes, se não tivesse existido outras IPSS, outras instituições da chamada economia social, expressão de que não gosto nada, porque está logo um teor economicista a uma realidade que é sobretudo solidária, não tivessem existido essas instituições, e eu pergunto-me quais teriam sido as consequências no tecido social português. Neste século, no século passado, no século XIX, no século XVIII, no século XVII, no século XVI. Teria sido um país diferente. E é bom que projetemos isso para o futuro. E que não ignoremos esse papel crucial. Pela proximidade, estão próximas. Pelo conhecimento da realidade. Pela entreajuda. Pela sensibilidade imediata aos problemas. Pela capacidade de resposta mais célere. Por uma cultura própria que se criou e que existe e que está presente. E uma parte dessa cultura, nós sabemos, vem da matriz cristã. Vem da matriz cristã. Que se enriqueceu depois, ao longo do tempo, de visões humanistas complementares. Mas vem dessa matriz cristã. As obras de misericórdia vêm dessa matriz cristã. O entendimento de que é possível começar a construir a eternidade neste mundo vem da matriz cristã. Que a eternidade não existe apenas no além. É possível começar a construí-la no aquém, através da felicidade dos outros. Sendo a nossa realização uma realização sempre pelos outros e com os outros, e não solitária, porque ninguém é uma ilha. E essa força é uma força tal que conta na vida dos concelhos, conta na vida das regiões, conta na vida da pátria comum. Mas há uma outra luta que naturalmente nos sensibiliza. E essa é a luta de conseguirmos que os vários Portugais sejam menos diferentes entre si. E há passos importantes, mas que não são suficientes. Não basta, sendo importante, ir mais longe na descentralização. Não basta, sendo importante, ir mais longe naquilo que são medidas as mais diversas para ultrapassar essas desigualdades. Não basta sequer apoiar iniciativas ou movimentos de defesa do chamado interior, ou dos chamados interiores, que os há vários e diversos entre si. É preciso mais do que isso. É preciso que a sociedade portuguesa, e em particular o chamado Portugal metropolitano, assuma essa realidade como sua. Compreenda que ela existe e que é sua responsabilidade também. É responsabilidade de todos. E esse é um fenómeno cultural. É um fenómeno de cultura cívica. E esses fenómenos de cultura cívica são sempre os mais complexos. Porque não basta estar atento, compreender e emocionar-se um dia, ou uma semana, ou um mês, ou 6 meses, ou um ano. É preciso estar-se atento e solidário toda uma vida. E essa compreensão corresponde à verdadeira luta. E por isso não é demais repetir 1, 2, 3 e 4 vezes que Portugal não está apenas onde estão os holofotes mediáticos. Portugal não está apenas
onde se encontra a aparente centralidade de quem pode, na política, na economia, na sociedade, no mundo mediático. Portugal está tanto ou mais nos outros Portugais que não são esse. E quanto mais se centralizar nesse, mais haverá desigualdade entre os diversos Portugais. E as misericórdias cumprem aí uma missão fundamental. Não é apenas uma missão de solidariedade, não é apenas uma missão de resistência. Como quem diz, nós resistimos. Nós estamos, construímos, fazemos futuro. E fazemos futuro com novas gerações. Fazemos futuro com o futuro. É mais do que isso. É na rede que estabeleça, de algum modo, contribuírem para esta sensibilidade nacional. E o mesmo com as IPSS. São duas lutas culturais. E alguns de nós que aqui estamos sabemos, são lutas do dia a dia. Porque é fácil prestar atenção uma vez, algumas vezes. É difícil prestar atenção sempre. E a mensagem destes 500 anos é simples. Vivemos 500 anos. Vamos viver não só mais 500 anos, mas os anos que pudermos viver no futuro sem limite, porque estamos a construir eternidade neste mundo. E a eternidade, por definição, é infinita. O papel das misericórdias é infinito. Mas mais do que isso, estamos muito orgulhosos do nosso passado, estamos orgulhosos do nosso presente, mas estamos orgulhosos daquilo que vai ser o nosso futuro. E é em homenagem não apenas ao passado ou ao presente, mas também ao futuro que o Presidente da República aqui está. Porque ele que representa todos os portugueses vem dizer-vos da gratidão de todos os portugueses, daqueles que estão gratos e dos que deveriam estar e não estão por ignorância. Mesmo esses ele representa todos, para vos dizer como vos agradece em nome de Portugal.